mulher subindo em cima de mim, porque eu não tinha força. Eu, na verdade, chamei o médico. Pelo amor de Deus, tira essa criança de mim, senão eu vou morrer. E ele estourou minha bolsa com a mão. Me levou para a sala de parto 1 hora depois, eu já muito cansada. A mulher subiu em cima de mim para poder me ajudar a parir. Eles me cortaram. Fizeram, né, o procedimento de corte na vagina. E depois costuraram, e assim, foi muito tenso tudo aquilo. Eu queria muito meu filho perto de mim, eles tiraram meu filho de perto de mim. Eu não estava esperando, eu queria que ele ficasse comigo, eu tinha muito medo de perder meu filho, de alguém carregar meu filho. Então foram momentos muito tensos para mim. Só que nem tudo é tristeza, né? A gente tem que lembrar que tem gente boa. Então eu me lembro de uma enfermeira que foi maravilhosa, no plantão seguinte. Eu fui pescar meu filho na enfermagem, porque eu falei que eu não queria meu filho longe de mim, consegui buscá-lo e tudo mais. E ela fez um trabalho muito sensível, porque ela começou, diante daquele caos todo, a levar cartas dos meus familiares e dos meus amigos que estavam lá embaixo esperando notícias. E a gente começou a trocar cartas. E foi muito bonito. Eu tenho várias cartas desse momento, que são essas cartas que eu trouxe aqui, que várias pessoas escreveram para mim. E foi muito bonito ter... Assim, eu tenho a história do nascimento dele de alguma forma contado por mim e pelas pessoas que foram escrevendo nesse dia. Né? E aí eu contava o que estava acontecendo com o neném e tudo mais. E eles iam me escrevendo coisas do que estava acontecendo, do que estavam providenciando, para poder ter força. Então eu tenho aqui cartas de várias pessoas no dia seguinte, principalmente, logo depois que eu tive o meu filho, o Nilo, e foi assim, muito importante receber essas cartas, e ainda bem que teve essa enfermeira que teve essa sensibilidade nesse sentido comigo. Depois, assim, eu considero que foi um parto, apesar de todo o sofrimento, foi um parto que eu preferi ter, porque meus outros filhos foram de cesariana, e o parto normal, ele dá uma possibilidade depois, eu saio no dia seguinte, logo depois dessas cartas, eu consigo sair em 24 horas, e aí foram dias muito mais tranquilos perto da minha família, né, para cuidar do meu filho e tudo mais, porque o parto normal te deixa numa condição melhor de lidar com a questão de cuidar do seu bebê. Já foi diferente no parto do Caio, que foi no hospital particular, mas que infelizmente eles não quiseram esperar o momento para poder ter o parto normal e acabaram fazendo uma cesariana. E aí já foi muito mais complicado para mim, que aí veio a questão da depressão pós-parto, coisa que eu não senti, mesmo depois de toda essa violência obstétrica no hospital público. No hospital particular, depois que eu saí, eu senti que foi a depressão pós-parto, por conta da dor que eu sentia, que era muito grande, da cesárea, gases, mal-estar, e o Caio, ele chorava muito, então me deixava muito irritada. Isso foi muito difícil para mim também, tive que fazer terapia depois, porque foi muito difícil lidar depois com o Caio, com as dores que eu estava sentindo também no meu corpo, né? E aí depois de alguns anos eu descobri que eu tive depressão pós-parto, não do Nilo, não do primeiro filho, sim do segundo filho. Então, no primeiro filho eu sofri violência obstétrica, no segundo filho eu sofri depressão pós-parto, na minha filha Esther eu estava melhor preparada, estava preparada também para fazer a laqueadura, então eu fui mais disposta a fazer a cesárea e fui mais preparada no corpo para poder enfrentar todas aquelas dores, todas aquelas coisas que acontecem após um parto de cesariano. E é isso, o parto e cuidar da saúde da mulher é fundamental, é muito importante, e é uma pena, por exemplo, a gente não ter hospitais dedicados à saúde da mulher em São Gonçalo. A gente tem registro de hospitais da maternidade de São Gonçalo, que tem hoje, em 2023, foram mais de 358 mortes maternos no hospital.
Então, acho que é muito importante a gente dedicar a nossa pauta de trabalho às mães e às mulheres de São Gonçalo para que estejam melhor preparadas, não só para ter seus filhos, mas também para cuidar deles após o parto.